Olá, Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos aqui para a gravação de mais uma aula, mais uma live aí da Escola Bíblica Dominical, continuando nossos estudos no livro de Neemias. Hoje estaremos estudando o capítulo de número 4 e o tema da nossa revista traz como título A Persistência. Eu vou fazer a leitura do capítulo 4, que é todo o capítulo que será abordado nessa lição, e depois, durante os comentários, a gente faz novamente a citação dos versículos a que se refere, uma leitura bastante interessante e bastante atual, E vamos falar aqui sobre persistência. Bom, Neemias 4, de 1 a 23. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira, na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram subirão contra nós, então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei e dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo dos nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei até conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: Cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de dia nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. O texto já dá uma noção daquilo que enfrentava o povo na construção dos muros, e quantos inimigos e a forma como eles tinham que persistir nessa obra que eles estavam para a construção desse muro. A forma como a condição de trabalho deles haviam mudado. E é sobre essa persistência de Neemias na construção do muro que nós vamos abordar, e a forma como devemos tomar, por exemplo, para os nossos dias atuais. A introdução da nossa lição
Diz que o povo israelita estava regressando para a sua terra após um longo período no exílio. A alegria do retorno logo se misturou com a tristeza ao verem a total destruição de Jerusalém. Para que a cidade se erguesse das cinzas, a prioridade seria a reconstrução dos muros, mas os inimigos dos judeus se levantaram para impedir esse intento. Assim como a igreja, como Israel, a igreja também tem sido alvo de uma implacável perseguição. Entretanto, Jesus nos advertiu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesta lição, veremos como estabelecer resistência contra as investidas do inimigo, sabendo que ela é fundamental para o processo de restauração de vidas. O primeiro tópico da nossa lição vai tratar sobre como a persistência ajuda a resistir às críticas destrutivas. Nós notamos aqui no início da leitura que Sanbalat ficou irado ao saber que os judeus estavam edificando aquele muro, né? Ele ficou irado por conta disso e começou a criticar aquela obra. Então, o texto inicia, né, a leitura já falando sobre essas críticas destrutivas. Aqui na lição diz que as críticas destrutivas são aquelas que ofendem e acusam sem fundamento, além de não contribuírem em nada para o crescimento e amadurecimento dos cristãos. São feitas por pessoas despreparadas que não possuem tato algum para lidar com outros indivíduos. Críticas destrutivas causam desmotivação, por isso é preciso persistir diante de ataques dessa natureza. A persistência nos ensina a não percorrer um longo espaço de uma só vez, mas pelo contrário, transpor pequenos trechos, um após o outro, até atingir uma longa distância. Como disse o filósofo chinês Confúcio, transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. E assim podemos acompanhar na leitura do texto de que a obra teve que diminuir ali o seu ritmo, né, para que eles não pudessem também serem surpreendidos pelos inimigos, né? Então nota-se que de pouco a pouco agora o trabalho teve que ser modificado, né? Teve que mudar as suas condições de trabalho ali, né? Aquilo que já tinham atingido a metade, a outra parte agora do muro deveria ser terminada de uma forma totalmente diferente. Teriam que se adaptar e guardar a vida deles e também de seus familiares enquanto trabalhavam na construção do muro. Notemos, na revista vai falar aí a respeito do primeiro subtópico, que essas críticas ignoram a nossa força e foram uma das primeiras críticas que Sanbalat fez lá no versículo 2, que ele disse: que fazem estes fracos judeus, né? Então, uma crítica que já subestima aí de início a nossa condição física em relação ao trabalho, o preparo daqueles judeus em relação àquele trabalho. Uma crítica agora que ele estava colocando em xeque a qualidade daqueles trabalhadores, a condição física daqueles trabalhadores, a capacidade daqueles trabalhadores de realizar essa grande edificação. Se este povo dessem ouvido a essa primeira crítica, né, manifestada ali por Sanbalat, com certeza eles olhariam para ele e diriam assim: realmente nós somos fracos, né, nós somos miseráveis, né, nós não temos condições alguma de continuar essa obra. Sanbalat está certo, vamos abandonar esse projeto, não conseguiremos nunca edificar este muro. Mas pelo contrário, eles sabiam que essa força, essa fraqueza que Sanbalat via neles, nada era diante da fortaleza que eles tinham e da força que eles tinham de ver aquela cidade reconstruída, aqueles muros reconstruídos, né? Principalmente que eles tinham uma fé em Deus para poder motivá-los e persistirem nessa obra, né? Lembremos lá do que foi dito a Paulo, né? Que quando Deus disse a ele que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, naquele momento em que aqueles acham que olham para nós e veem que estamos fracos, pelo contrário, é nesse momento que nós estamos fortes, porque é o poder de Deus que está se aperfeiçoando em nós para poder realizar aquela obra. Então, essas críticas, elas muitas vezes vêm para abater e provocar desânimo, mas a partir do momento que temos fé e confiança, essas críticas elas podem ser resistidas, e ao invés de vermos fraquezas como os nossos inimigos veem, nós vamos olhar para dentro e, mediante o poder de Deus, vermos força. Outro ponto no texto aí
é que eles desprezaram e ignoraram o material que eles estavam usando no trabalho. Tanto que o Sambalat diz assim: vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas, subestimando ali até o material que eles estavam usando, né? Zombou dos materiais que eles usavam, dizendo que eles estavam usando materiais que eram tirados ali dos escombros, que eram materiais velhos, né? Sabemos que o material usado na época não resistia ao fogo, mas mesmo em meio àquilo ali, tinha algo que podia ainda ser utilizado para poder reedificar os muros, né? E os israelitas estavam lutando nesse alvo, eles queriam reerguer ali, precisava reerguer aquela cidade. Porém, seus adversários não tinham interesse algum em ver a sua prosperidade, até porque tem um dos textos aqui que fala a respeito dos povos que cercavam o povo de Jerusalém, e eles estavam cercados por todos os lados, eles tinham inimigos por todos os lados. Não tinha ninguém à sua direita que pudesse apoiar, o da esquerda já não apoiava, o da frente apoiava, o de trás não. Nenhum deles que estavam ali ao seu derredor davam apoio e temiam que eles pudessem se reerguer, porque sabiam que era um povo forte, que quando se reerguesse, com certeza sofreriam com a força daquele exército que poderia se levantar. Aquela cidade se reerguer, aquele muro se reerguer, aquela reconstrução ali poderia ser ruim do ponto de vista político para eles, né? Já que isso envolvia essa questão política na época. Então, o que podemos fazer de melhor maneira, é um conselho que tem na nossa lição, quando nos deparamos com situações críticas como essa, para podermos resistir, né? É usar o silêncio, né? Tem uma frase na lição aí que diz que o silêncio destrói qualquer inimigo. E realmente, quando estamos em silêncio, o inimigo às vezes quer uma resposta nossa, aproveitar uma brechazinha que queremos falar algo ali para poder usar aquilo contra nós. Mas pelo contrário, se persistirmos em relação ao nosso trabalho, à nossa obra, à obra de Deus principalmente, e permanecermos em silêncio, Deus trabalhará por nós, né? Assim como esse povo cria, e Neemias colocava isso no coração deles, de que Deus estava pelejando por eles. Outra coisa, eles zombavam o Sambalat, juntamente com os outros reinos ali, zombavam das realizações, porque eles diziam assim, tanto que uma frase, o versículo 3, foi dito por Tobias, né, que era o amonita, e diz assim: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Então essas críticas envolviam o quê? Eles zombam das nossas realizações, eles zombam daquilo que você pode realizar. Aquilo que você está construindo, já que eles não conseguiram te parar, olhando para as suas fraquezas, chamando você como fraco, já que eles não conseguiram parar, achando que você está usando ali materiais de péssima qualidade que não vão dar resistência àquela obra, então eles vêm o quê? Agora por terceiro, dizendo que vocês nunca vão conseguir realizar, porque aquela obra que você está levantando não é forte o suficiente para resistir ao tempo, né? E para resistir qualquer intempérie que venha a acontecer em relação a essa obra. Eles achavam que se uma raposa viesse ali, né, esbarrasse no muro ali, aquele muro poderia ruir. Então, quando recebemos críticas destrutivas, normalmente eles duvidam da capacidade daquilo que realizamos ou que estamos realizando, daquilo que construímos ou daquilo que estamos construindo, né? Vamos sempre enfrentar essa crítica dos nossos inimigos, achando que não temos capacidade alguma de poder erguer. Nossos adversários nunca vão acreditar, achando que você vai conseguir vencer, né, ou alcançar o êxito dentro das suas realizações, daquele trabalho que você está realizando. 1 Coríntios 15:58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, seja firme, seja constante, mantenha-se firme. Eu estava meditando nessa lição, imaginando a situação que estamos vivendo agora durante essa pandemia. Creio que os nossos superintendentes aí, ou talvez outros superintendentes de escolas bíblicas dominicais espalhadas pelo Brasil afora, às vezes da nossa mesma denominação, tenham enfrentado alguma crítica de alguém que chegou e falou: não vai dar certo fazer essas lives, né, fazer essas gravações, ninguém vai dar crédito a isso, isso não vai à frente, vai gravar ali a primeira, a segunda, a terceira lição, quando chegar mais ou menos a quarta lição, isso não vai dar certo.
Quem sabe esses líderes responsáveis por essa divulgação tenham enfrentado e ouvido essas críticas, mas seguiram esse conselho, né? Foram firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Eles souberam que não é vão esse trabalho e levaram à frente. E creio eu que o Brasil afora tem dado fruto por meio dessas ministrações da palavra, né, usando a ferramenta que nós temos disponível no momento, né. Continuando, o segundo tópico fala sobre a persistência ajuda a combater as críticas destrutivas. Uma das formas que Neemias usou aqui para combater essas críticas foi a oração. No versículo 9, ele diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles dia e de noite. Se voltarmos um pouco antes, no versículo 4, diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Em momento nenhum, Neemias, juntamente com seu povo, ousou, a partir das primeiras críticas que receberam de forma destrutiva, ousou usar da força para ir contra aqueles que estavam desprezando a sua obra. Apenas no momento em que esses inimigos demonstraram serem uma ameaça à continuação da obra, que eles se prepararam para que, se houvesse um ataque, de sobremodo eles já estariam preparados, já estariam ali prontos, armados, né? Mas primeiramente, antes de equipar o povo, antes de armar o povo, antes de se protegerem, Neemias consultou a Deus e orou, né, a Deus para que pudesse estar à frente deles nesse enfrentamento. Então, por meio de uma oração incessante, né, seguindo o conselho lá que tem em 1 Tessalonicenses 5,17, né, orar sem cessar. Então, por meio da oração é que podemos enfrentar e combater essas críticas destrutivas. Que nessa etapa agora da construção do muro, praticamente não estavam enfrentando mais apenas críticas, agora eles estavam enfrentando uma possível ameaça real, né, desses quatro chefes, líderes desses povos, né, virem contra eles. Tinha ali Sanbalat, né, tinha Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas. Todos esses já estavam em volta deles ali, lá no versículo 7, né, podemos ver aí a nomeação desses povos. Eles estavam ali esperando um momento ali, quando surgisse uma brecha ali, eles iam avante para poder guerrear contra eles. Eles não estavam enfrentando mais apenas uma crítica, estavam enfrentando uma iminente possibilidade de serem atacados por seus inimigos. Aqueles que eram apenas críticos agora eram inimigos reais para combater na força mesmo. Então, outra forma de combatermos é por meio da vigilância. O versículo 13, que nós lemos, diz que Neemias colocou o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, né, por detrás dos muros com arcas, ou com espadas e lanças e arcos, né? É imprescindível, quando estamos lutando, sermos vigilantes e estarmos atentos, né, às ações do inimigo, porque a qualquer momento nós podemos ser atacados e se não estivermos vigilantes, se não estivermos atentos, não estivermos preparados, né, nós podemos perder qualquer batalha. Neemias se armou, deixou os possíveis lugares em que poderiam ser atacados ali. Ele deixou guarda, deixou pessoas ali, constante vigilância ali, atentos para que ao menor sinal de ataque, né, pudesse avisar os demais e enfrentar. Outra forma de enfrentarmos as críticas e combatermos essas críticas, né, é estarmos adequadamente preparados, né? Não tem como nos defendermos de qualquer inimigo se não estivermos devidamente preparados. Efésios 6,12, lá fala, né, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as potestades do mal. E analisando aquele texto, existem todas as ferramentas ali que compõem a nossa armadura, né, compõem
as vestimentas do combatente cristão, né, para combater essas potestades do mal, e devemos estar o quê? Preparados para manusear e usar qualquer uma delas. Não adianta você ter as armas se não souber usá-las. E aqui o povo estará preparado para isso. E veremos mais adiante, igualmente já lemos, que o povo era tão hábil na questão do manuseio que eles estavam conseguindo trabalhar e manusear as suas armas. Ou quem sabe, vamos conjecturar aqui, de que eles não soubessem empunhar as armas ali, mas devido ao quê? Ao risco de vida que corriam, né? Tiveram que o quê? Continuar o trabalho, fortalecer ali, cercar-se para poder conseguir proteção. E depois, e enquanto ali estavam buscando essa proteção, construindo os seus muros, estavam que armados também para conseguir terminar essa obra. E de que forma vamos vencer essas críticas, né? Nós vimos no início, né? Como resistir, né? Não dar ouvidos às críticas. No segundo tópico, como combater essas críticas por meio de oração, vigilância e preparo. E agora, como é que vamos vencer essas críticas destrutivas? O salmista lá, ele diz, né? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Então, para vencermos aí, para conseguirmos chegar nesse momento em que teremos essa mesa preparada, né? Já passamos pela fase da oração, da vigilância, do preparo, mas devemos reagir positivamente. Positivamente. O primeiro tópico aí. Tem uma frase da lição que me chamou a atenção que diz assim: se não atravessares a ponte, jamais poderás experimentar o que tem do outro lado. Normalmente tem pessoas que, ao receber críticas positivas, destrutivas, existem já na primeira crítica ou no primeiro obstáculo que aparece, né? E aí a lição já nos ensina a reagir positivamente aos obstáculos, não usar aquilo como uma maneira de desistir. O versículo 10 lá de Judá diz assim: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Mas mesmo vendo essa dificuldade, não desistiram e reagiram positivamente àqueles obstáculos e continuaram edificando o muro. É natural que, devido a tantas críticas, a tantas palavras que desanimam, né? Normalmente as críticas vão provocar isso na gente, né? Vai provocar o desânimo, né? Nós iremos ficar ali meio que até desacreditados daquilo que nós estamos realizando, mas reagir positivamente, né? Reconhecer as nossas fraquezas, claro, igual o Judá disse aqui, mas não desistir do propósito, né? Faz com que nós possamos reagir positivamente em relação a isso e continuar essa obra. Como diz a frase, né? Se não atravessares a ponte, jamais poderás experimentar o que tem do outro lado. E o povo não poderia experimentar o que seria uma cidade segura, um muro totalmente cercado, se não enfrentassem aquele momento que estavam vivendo, aquelas críticas que estavam vivendo, né? E enfrentassem os seus inimigos caso acontecesse de que fossem atacados, né? Porque poderia ser apenas conspirações ali para poder eles desistirem da construção do muro ali, né? Cancelar toda a obra, achando que seriam atacados e atrasar ainda mais aquela construção. Mas mesmo assim, eles não desistiram, continuaram trabalhando, empunhando as armas, né, ao lado da sua ferramenta de trabalho, né, de um lado uma arma, do outro lado um balde para carregar as pedras, alguma coisa desse tipo. Mas eles não olharam para isso e persistiram na construção daquele muro. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 34, diz: da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, né? E assim que nós devemos enfrentar e com postura qualquer crítica que venha sobre nós em relação àquilo que estamos fazendo, principalmente quando se tratar da obra do Senhor. Outra posição que devemos ter em relação às críticas destrutivas é perseverar no propósito pré-estabelecido. Esses israelitas tinham um propósito, né?
E esse propósito estava no coração deles, que era ver a sua cidade reconstruída, ver seus muros reerguidos, né? E estavam firmes nisso, né? É, e essa e quando colocamos isso no nosso coração, quando nós assentamos isso no nosso coração, aquele propósito, nós devemos prevalecer nele, não desistir nunca, persistir. O tema da nossa lição fala de persistência. Jamais desistir diante do primeiro obstáculo, né? Devemos perseverar. Quantos bons projetos fracassaram porque faltou persistência, né? Talvez você conheça alguém que já começou algo e nunca terminou, porque no primeiro obstáculo ali ela desistiu. Quem sabe poderia ser um grande projeto, quem sabe poderia ser útil, né? E quantos projetos aí já não foram iniciados, mas não foram concluídos. Às vezes outras pessoas acreditaram naquilo, né, e conseguiram dar continuidade e o projeto foi bom. Quem sabe a pessoa que teve a ideia, que iniciou, falou assim, isso aqui para mim já não dá mais. Mas outra pessoa acreditou, viu futuro naquilo e conseguiu empreender, persistiu e deu certo. E assim devemos, quando assentamos no nosso coração um determinado propósito, devemos persistir nele e crer que vai dar certo a realização daquele trabalho. Hebreus 10:39, nós porém não somos dos que retrocedem, somos entretanto da fé para a conversão da alma. A nossa lição coloca aí um ditado popular bastante conhecido, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Não é a força do pingo da água que fura a rocha, mas a persistência em cair continuamente sobre ela. Talvez você já tenha visto uma situação como essa. É comum, um exemplo básico disso aqui, uma calçada onde normalmente você termina ali o concreto já firmou, já consolidou, mas tem alguma goteira. Normalmente você vai ver que sempre tem um buraquinho no ponto ali onde aquela goteira sempre bate, né? É um exemplo básico desse ditado. Normalmente você sempre vai conseguir identificar o lugar onde aquela goteira sempre toca, né? Onde aquela gota sempre toca e ela vai batendo até o ponto que fura. Aí como é que pode? Água mole, né? Como diz aqui, em pedra dura, em um solo que é forte. Mas a persistência é isso. E outra forma de vencermos as críticas, e a melhor delas, é depositar total confiança em Deus. É Deus que vai fazer o necessário para que aquilo que estejamos fazendo dê certo, né? Acreditar no impossível, né? Como diz a Bíblia, né? Porque para Deus não há impossível. E para aqueles homens, para Sambalate, Tobias, os Asmonitas, as Doditas, eles achavam que aquele muro ali era impossível. Mas para Deus não era. E ao depositar a confiança em Deus, aquele muro seria construído, né? Vou até brincar aqui, né? Fazendo um spoiler, o muro foi construído, né? Nós vamos ver mais à frente na estudo da lição de que esse muro foi construído, né? Mas foi o quê? Com base na confiança, na persistência da fé em Deus que estava pelejando por eles. Davi disse, os que confiam no Senhor serão como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É confiar em Deus, entregar nosso caminho a Ele. O Salmo de número 37 vai nos trazer uma boa noção do que enfrentou este povo durante a construção desse muro. Porque a partir do momento que nós entregamos os nossos adversários, os nossos inimigos na mão de Deus, nós conseguimos realizar tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E assim foi aquele povo. Eles tinham que entregar, né, o caminho ao Senhor, a construção daquele muro, ele tinha que entregar ao Senhor. E confiar nele, que ele mais faria por eles, né? E normalmente nós enfrentamos isso todos os dias. Temos pessoas que nos criticam, zombam de nós, não acreditam no nosso sucesso, não acredita na nossa capacidade de realizar alguma coisa, de construir alguma coisa, de conseguir alguma coisa. Você sempre vai achar pessoas desse tipo, mas a partir do momento que você confia em Deus e coloca no propósito dele, né, entrega isso ao Senhor, nós temos êxito em tudo o que fizermos ou aquilo que estiver no intento do nosso coração, no propósito do nosso coração.
mas também for da vontade de Deus, isso vai dar certo. Isso vai conseguir chegar a um fim, vai chegar a ser notório a todos, principalmente aqueles que não acreditam na sua capacidade. A conclusão da nossa lição diz assim: a nossa luta contra o maligno no seu sistema corrompido continuará até Cristo nos levar ao triunfo final. Enquanto esse dia não chega, devemos continuar resistindo e impedindo a sua ação contra nossas vidas. Entretanto, temos que tomar posse daquilo que o Senhor nos confiou, sabendo que a nossa vitória está garantida em Cristo Jesus, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Se um dia você se sentir derrotado, leia Romanos 16:20, e o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Então, creio e confie o seu trabalho na mão do Senhor. Persista apenas e confie nele, de que tudo será realizado e tudo logo será concluído debaixo das mãos de Deus. Amém?